Qual é o gigante que tem te impedido de viver as bênçãos de Deus na tua vida? Que tem te impedido de vencer? Hoje eu estava meditando sobre Davi. Todo mundo conhece a história, né? Ou pelo menos a maioria das pessoas conhece. A famosa história na Bíblia, né? De Davi e Golias. Apareceu um gigante filisteu e começou a afrontar todo o povo de Israel, blasfemar contra Deus e intimidar o exército do Deus vivo. Ele gritava, ele esperava por um homem que enfrentasse ele, e nenhum soldado tinha a coragem de fazer isso. Todo o exército de Israel ficou com medo, porque o gigante era muito forte, um guerreiro experiente, nunca havia perdido uma batalha. E aos olhos do exército de Israel, dos soldados, era impossível vencê-lo. Mas tinha Davi, que quando ele foi no campo de batalha levar comida para os seus irmãos, ele ouviu o gigante bradar. Mas ele não olhou para o tamanho do gigante, ele não olhou para o tamanho da adversidade, porque ele confiava no Deus que ele servia. Ele sabia que Deus estava com ele. Ele já tinha enfrentado um leão, já tinha enfrentado o urso, já tinha vencido. E mais importante que isso, ele entendia o propósito de Deus na vida dele. Ele já tinha sido ungido rei de Israel. Deus já tinha prometido para ele que ele ia reinar, governar. Então ele sabia aonde ele queria chegar. Então não importava o tamanho da dificuldade, o tamanho do gigante que apareceria na frente dele, o que ele iria enfrentar, porque ele sabia onde ele queria chegar, ele sabia onde Deus iria colocar ele. Então no momento que ele ouve essa afronta, ele mesmo questiona: quem que é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Enquanto todos estavam tremendo de medo, soldados experientes de batalha, Davi se indignou com aquela afronta. E vendo que ninguém tomava uma atitude, ele se propôs a enfrentar o gigante. Chegou ao rei Saul e falaram para ele qual que seria a recompensa. E se ele, o homem que matasse o gigante iria ter muitas riquezas, a família não pagaria mais imposto nenhum e ainda se casaria com a filha do rei. Olha só, ele viveria no palácio. Então Davi pensou: além de eu salvar todo o povo de Israel da escravidão, da derrota, da vergonha, eu ainda vou ser um homem muito rico, vou viver na casa do rei, casar com a filha dele, sabendo que o trono seria dele no momento certo. Então ele já passaria a viver junto com Saul e aprender a governar. Davi não olhou para o tamanho do gigante, Davi olhou para os benefícios, para aquilo que ele ia conquistar se ele derrubasse o gigante. Ele não focou no problema, ele focou na solução. E o que aconteceu, vocês sabem, Saul até ainda tentou dar toda a armadura dele de guerra para Davi, mas Davi era frágil, menino ainda. Davi não conseguiu usar toda a armadura de Saul. E através da fé, apenas a fé de Davi em Deus e a confiança, porque ele cria na promessa, ele sabia que Deus tinha prometido a ele que seria rei, que ele iria governar, então ele confiava plenamente no Senhor.
Então ele pegou apenas o seu alforje ou a sua funda, né? Em algumas versões. Pegou 5 pedras. E no momento que o gigante veio para cima dele com espada, com lança, ele simplesmente colocou a pedra no seu alforje e lançou-a contra o gigante. Com a fé, com a força de Deus, e porque ele acreditava plenamente que ele iria derrotar, que ele era capaz de vencer o Golias. Já seria um dos primeiros atos dele já como líder de Israel. Então ele acreditava 100% nisso, além de confiar em Deus. E no momento que a pedra acerta a testa do gigante, o gigante cai. Todo o exército de Israel fica em choque. E ele pega a espada, degola Golias, a própria espada, né, do gigante. E todo o exército de Israel vence a batalha através de Davi. Os filisteus fogem apavorados. E a partir desse momento, né, Davi começa a viver no palácio do rei, como um dos filhos do rei. E daí, mais pra frente, né, depois de vários acontecimentos, Davi assume o trono de Israel. Então, qual que é o gigante que tem te atormentado hoje, tem te amedrontado? Qual que é? Não foque no gigante, não foque no tamanho do problema. Não alimente os gigantes que surgem na tua vida. Olhe para o futuro, olhe para frente, olhe para Deus, olhe para aquilo que Deus te prometeu e enfrente o que tem que enfrentar. Confiando em Deus, Ele te dará a vitória. Que você viverá a promessa extraordinária na tua vida. Se esse vídeo falou com você, essa palavra falou com você, compartilhe com mais alguém, com um amigo. Deixe seu like, deixe seu comentário, inscreva-se. E não se assuste com os gigantes que levantarem contra você. Mas confie que você tem um Deus que é maior que tudo, maior que todos. E que se você estiver total confiança em Deus, depositar toda a sua confiança nele e em nome dele, você ir à luta, você ir enfrentar os gigantes, a vitória já é garantida. Não tenha medo. Não tenha medo. Apenas confie em Deus e faça a sua parte. Mesmo que às vezes você não vê resultado, não vê solução, não vê saída. Às vezes você fala, mas eu faço e nada acontece. Continue fazendo. E no momento certo Deus vai te exaltar e você vai viver a promessa na tua vida. Fique com Deus. Um grande abraço, essa é a minha palavra para o seu coração no dia de hoje. E até o próximo vídeo.